Minhoca, eu acho que o time da semana foi o Ceará, né? Que, mais uma vez, se impôs contra o Fortaleza. E o Ceará, junto com o Vitória, o próprio Fortaleza também, né? Que o Campeonato Cearense ajuda muito, a tabela do Cearense ajuda muito o Ceará e Fortaleza nesse quesito, né? Porque são bem menos jogos. É, nesse desenho, Minhoca, o Ceará tem 6 vitórias, apenas aquela derrota contra o Náutico, tá? Já utilizou 26 jogadores e tem em Ailon o jogador que mais vezes, né, foi acionado, não em número de jogos, porque esse foi Pedro Henrique, mas em minutos dentro de campo, 479. E Ailon, inclusive, simboliza a posição que o Ceará ainda sente maior ausência, né? Que é a de um centroavante. Então, Mioca, queria dar essa geral aí. Em como o Condé vem distribuindo, né, o elenco do Ceará e como Pedro Henrique e Ailon acabam sendo, né, estão ali entre as peças mais acionadas. Pedro Henrique pela sua veio para isso mesmo, talvez seja o reforço mais importante do Ceará, tá? Não que estava agendando, no programa passado você apontou, por exemplo, Fernandinho já começa a saltar mais os olhos, mas Pedro Henrique me parece peça fundamental, por isso entrou em campo 7 vezes, né? O que é curioso aí é o efeito da ausência do camisa 9. Eu acho que quando a gente chegar no esporte, talvez a gente vá ver muito isso também do garoto, né? Porque é curioso, por exemplo, um dos jogos, Pedro Henrique não jogou aberto. Ele jogou de camisa 9. Aliás, foi o terceiro jogo do Ceará na temporada. Ele foi o homem referência. Ailon, basicamente, jogando, né? Foi no início ali. No começo, Condé não fazia rodagem de elenco. Os 3 primeiros jogos era basicamente repetindo o mesmo time. E aí, a partir do momento, foi depois do jogo do Ferroviário, o jogo do Iguatu, né? Em diante, ele passou a girar mais o elenco, já dando uma minutagem melhor para os atletas, porque ele estava muito na ideia fixa de encontrar um time e tentar dar muito jogo para esse time até esse time se encontrar. E eu acho que depois que ele começou a girar elenco, o time até cresceu, evoluiu. O Guilherme da base, um jogador que está tentando entrar no jogo contra o CSA, é bom lembrar, foi o jogo onde o Ailon não foi titular, foi o recalde para jogar de 9, por exemplo, que não tem nenhum perfil para isso, mas quebra um galho ali, pelo menos de falso 9. Então, nessa ideia que o Condé estabeleceu, não tinha muito o que fazer, não. Hoje o Ceará carece ainda de peças nesse setor ofensivo. Os próprios volantes do Ceará, né? A gente fala muito que o esporte tem problema. O Ceará hoje só tem 3 de característica mesmo, né? Que é Richard, Sobral e Lourenço. Só esses 3 jogadores conseguem exercer. O próprio Rômulo que está chegando também joga de volante. Mas, assim, primeiro volante é Richardson. Sabe assim, Lourenço faz isso algumas vezes, mas vai ter jogo onde o Ceará vai exigir uma característica para revezar com o próprio Richardson. Então, já começou a aparecer alguns jogadores lesionados, né? O Ramon, por exemplo, saiu lesionado no jogo, não sei qual o nível de gravidade, mas pode ser algo mais simples. O próprio Tubarão ainda sequer estreou pelo Ceará, outro jogador que poderia já ter entrado nessa minutagem. Mas perceba que ali na frente, ó, Galeano, Ailon, Mugni, não tem tantas peças assim para o Ceará render, até porque o Ceará começou mal na Copa do Nordeste, tinha que se recuperar, né? Havia uma desconfiança no início, então algumas peças chaves do elenco teve que jogar mais vezes para o time conseguir os resultados. Então, essa ideia do Condé de girar o elenco, pelo menos ultimamente, conseguiu surtir efeitos e deu para ver, né? A sequência agora que o Ceará tá atravessando. E os jogos dentro de casa também, esse foi um fator também bem importante, né? Você tinha alertado isso. Aliás, naquela derrota para o Náutico, né? Agora Eu vai conseguir alertei antes, exatamente. muitos jogos em casa, não vai precisar viajar e tudo E mais. continua, né, Minhoca? Eu fazendo essa arte hoje, eu vou voltar para outra tela do Ceará. Veja só, o Ceará, com com essa indefinição do jogo do Bahia, ele tem basicamente aí mais de um mês e meio de novo com uma viagem. Ele viajou para pegar o Náutico. Se esse jogo do Bahia não for marcado, ele só viaja na Copa do Brasil, tá? Né? Depois disso, segue Né? o tempo todo jogando no Castelão ou no Né? PV, né? Agora, claro, Isso vai ter assim, uma influência.
vai ter uma influência agora, Fred, porque a distância do jogo do Confiança, que é quarta-feira, agora dia 12, para o jogo do Sergipe, se de fato não alocar esse jogo do Bahia, vai ser 15 dias de um jogo para o outro, assim, sabe? E aí é onde atrapalha também, né? Porque, É claro, a mais do que, sequência é muito ruim, é mais do que os treinadores é, queriam também. É demais, porque né? 15 dias, de fato, aí você perde um pouco da competitividade, do ritmo, acaba atrapalhando também esse contexto. Mas temos que esperar ainda essa situação do Bahia, se vai ser alocado ou não. Mas a grande questão é porque depois desse rodízio, o Ceará vai ter aí um bom período sem jogo depois do jogo da Minhoca, quarta-feira. 15 dias sem jogo nenhum. É isso. É o jogo por causa do jogo Ô, adiado. Atos, boa noite. Começando agora mais um podcast 45 minutos. Não, Atos, mas é Mas só para explicar. eles vão É porque... colocar um amistoso aí, vão inventar um amistoso Não, aí. claro, vão tentar fazer alguma coisa nesse período. Porque os finais de semana, como Ceará e Fortaleza já avançaram para a semifinal, os próximos 2 finais de semana é para as quartas de final. Isso está acontecendo também no Mato Grossense, no Campeonato Potiguar, né? ABC e América já foram para a semifinal. E aí, no caso, o jogo do meio de semana seguinte, que seria contra o Bahia, não tem data. Então, só daqui a 2 semanas, ou seja, 15 dias, que joga na quarta e vai jogar quinta-feira daqui a 2 semanas, né? Lá em Sergipe. E aí, realmente, nesse período todo. E quando voltar, aí vai ser de novo, emenda tudo de uma vez, né? Que aí começa semifinal, começa Copa do Nordeste de novo, aí de carrada. É isso, tá? Esse é o desenho do Ceará. Pouquíssimos jogos, né? Caso esse jogo do Bahia não seja marcado e confirmado. E basicamente, eu acho que essa segunda semifinal, ela é que dia, Minhoca? É o final de semana do Carnaval e o final de semana pós-Carnaval. Isso, então isso já vai ser lá pro dia 15, mais ou menos, né? Não, não. O final de semana do Carnaval é 1º e 2, né? Começa ali, né? Sim, então, eu tô E aí falando o no final fim de da semana segunda seguinte, semifinal. Eu tô falando assim, o próximo jogo da Copa do Nordeste depois do América. sim, deve ser 8, 9, dia 12, mais ou menos, dia 13. E é em casa de novo contra a Juazeirense. Isso. Ou seja, meu amigo, Juazeirense não, América de o Natal. Ceará. Não, depois do América Natal, que tá na tela, eu tô dizendo, além do Sim. que tá na tela, depois do Tá. segundo jogo da Então é semifinal. dia 16, então você tá certo, você tá certo. Então, é o que eu tô dizendo, ele joga de novo, é o que eu estou dizendo desde sempre. Ele joga de novo com o Juazeirense. Joga a primeira partida da final para finalmente pegar um aviãozinho e ir para São Luís, que é do lado. É impressionante assim como esse. Ou seja, a gente tá falando de janeiro, fevereiro e março com 3 viagens. É. E todas muito espaçonadas, né? Uhum. Porque não teve nem um joguinho no interior, né? Foi tudo ali Teve. Todos na os jogos foram capital, no né? PV do Ceará. Todos os jogos foram no PV. É uma É isso. vantagem, tá? Não é decisivo, não é isso que faz ter um bom ano, não ter um bom ano, não é isso, obviamente, mas ajudou o Ceará, por exemplo, a lamber as feridas, tá? Minhoca, aqui nessa tela que a gente tem a distribuição dos jogos, né? A gente vê que mesmo utilizando, recorrendo à força máxima, o Léo Condé tem feito, né? Uma rodagem. Eu queria só me atualizar fazendo algumas perguntas específicas, tá, para você, porque a gente tem os programas que acompanham os jogos do Ceará. E é claro que o torcedor do Ceará está bem informado. Nessa segunda-feira, na quinta-feira, a gente faz esse programa que ajuda os torcedores dos outros times a entender um pouco como andam as outras equipes do Nordeste. Pergunta que eu faço: aquela disputa Fabiano e Dieguinho, tá? Fabiano era um jogador que você inclusive marcou, né? Esse verdinho que tá, a gente aí é que uma impressão muito boa foi deixada. Como anda essa disputa aí pela lateral direita? O Fabiano ganhou a posição. Até porque, além de ter chamado a atenção nos primeiros jogos, no clássico, especificamente do último sábado, ele jogou muito bem mesmo, assim. Moisés, por exemplo, não conseguiu ter muita tranquilidade, né? Você estava perguntando lá para Léo, né? Passa essa receita aí, por favor. Pois é. Fabiano conseguiu fazer um excelente jogo defensivo. Ele tem uma característica muito boa de apoio. Então, hoje, Dieguinho é o reserva imediato. Pode ser que com a
Não sei como é que está a situação do Tubarão e tudo mais, nesse revezamento que o Ceará possa fazer, até porque agora, como vai ter um espaço maior, acredito que a gente vai começar agora a ter uma definição real do Ceará, mas esse lado direito aí hoje é do Fabiano, incontestavelmente. O goleiro eu nem perguntei porque depois que Bruno entrou, jogou o clássico, venceu o clássico. Atos queira ou não, Bruno tá confirmado aí como titular do gol do Ceará. Keiler vai para a Portuguesa do Rio também? Rapaz. Igual o nosso querido do Náutico. Que o rapaz lá já não chegou bem, né? Se brincar, tem vaga para Keiler lá. Outra pergunta, Minhoca, aí, sobre o Ceará. A questão do ataque a gente já debateu muito, você já passou pela questão de Ailon. Essa organização do meio campo que você já passou por aqui também, né? O Ceará não tem o primeiro volante. E eu vejo que toda vez que a gente coloca esse campo aqui na tela, alguns torcedores ficavam, tira Mugni, porque Mugni ficava do ladinho dos volantes. Tira Mugni do lado dos volantes, tira Mugni do lado dos volantes. Hoje eu tirei, mas eu lembro que essa tela aqui não é o campinho pós-jogo. Essa tela, os jogadores estão em suas posições de origem. Quando a gente chegar no Bahia, Rezende não está na lateral esquerda. Agora, minha pergunta é, Rômulo foi contratado, já entrou inclusive, né? Eu não sei nem se foi apresentado, mas já jogou. Não foi não. Dele ter sido apresentado, né? Ele já jogou, mas não foi. Ele chegou um dia antes e jogou no dia seguinte. Isso. E Mugni tá muito bem. Tá num grande começo de ano. Mugni vai ser o meia, fecha os olhos, ele é meia mesmo? Ou tem chance de recomposição, de reorganização? Ou vamos tratar Mugni como meia do Ceará em 2000 Vamos lá, partindo da ideia de agora, né? A gente já aqui nesse dia 11 de fevereiro, Mugni ele é o titular. Aí, claro, tem dois contextos para a gente analisar. O Mugni é um jogador que fisicamente não consegue ter um alto padrão em uma sequência tão longa, né? Ou 90 minutos de partida. Então é importante sempre ter um substituto à altura para disputar com ele, que pode ser o Rômulo. Mas eu também acho que isso não impede de Rômulo e Mugni jogarem juntos. Como eu estava falando, o próprio Mugni e o Rômulo jogam também de volantes. O Rômulo, no começo do ano, nos primeiros jogos ali do Palmeiras, do Campeonato Estadual, quando ele esteve lá, ele jogou como meia esquerdo, entendeu? Apesar hoje o lado esquerdo do Ceará, tanto que Pedro Henrique está indo para a direita nesse exato momento, né? Porque tem Fernandinho e Pedro Henrique. Mas também há essa possibilidade. Mas hoje não tenho dúvida. O Mugni hoje é da posição. Eu até cheguei a comentar hoje na rádio, eu citei o caso do ano passado, do Fortaleza, né? Quando o Fortaleza contratou o Santos. Todo mundo... Não, o Santos vem para ser titular, o João Ricardo, muito obrigado aí, vai para o banco, né? E o João Ricardo não deu margem. Todo mundo, vírgula, viu? Todo mundo discutimos sobre isso. Mas assim, na lógica geral, era mais ou menos... Não seria absurdo você falar que, sai João Ricardo... Lógica geral. Lógica geral é essa. Então, se nesse exato momento, até porque o Romulo teve um ano muito sem ser utilizado no Palmeiras, no ano passado, se ele chegar e não apresentar o futebol que o Mugni está entregando nesse momento, se o Mugni continuar apresentando, porque, na verdade, não é só o começo dessa temporada que o Mugni está jogando bem, é na era Condé. O Mugni, desde a chegada do Condé, foi na Série B do ano passado, praticamente mais de um turno, e no começo desse ano, o Mugni, na minha avaliação, tem jogado até mais do que na época do Sport, na época do Bahia e tal. Hoje ele é um jogador extremamente importante para o funcionamento do time, no setor onde o Ceará ainda tem carências, né? No setor ofensivo. Ele tem sido uma peça fundamental para esse começo de temporada. No Sport e no Bahia, ele sempre flutuou, né? Rapidinho, Arthur. No Sport do Bahia, ele sempre foi ora volante pela esquerda, ora meia e às vezes até ponta esquerda. Ele sempre foi um jogador ali que caía pela esquerda, independentemente de ser como volante, como meia ou como ponta. Mas, fundamentalmente, segundo para terceiro homem no meio de campo. Fala, Arthur. Não, o que eu ia falar é que, pelo que eu conheço de Condé, Mugni não vai sair nem tão cedo, viu? Inclusive,
Isso é algo de Condé pro bom e pro ruim, né? Era inclusive uma crítica que tinha na torcida do Vitória no começo da Série A, que quando ele tem os jogadores de confiança, e Mugni claramente é um jogador de confiança de Condé, porque, como o Minhoca falou, viveu a melhor fase dele no Ceará sob o comando de Condé, dificilmente ele abre mão desse jogador. Hoje nem tem motivo nenhum para isso, né? Nem estou dizendo que deveria Mugni sair. Mas eu acho que talvez, mesmo se Mugni tiver uma queda de rendimento, talvez Condé ainda insista com ele, porque ele tem esse perfil, né? O jogador de confiança dele, dificilmente ele abre mão. Eu tenho dúvida se nesse jogo da quarta-feira Mugni vai ser titular, porque nos últimos 3 jogos ele foi titular. Tudo bem que no jogo do CSA da semana passada tinha um clássico para acontecer no sábado, e ele foi de Matheus Araújo. Mugni foi titular, mas não jogando de meio ofensivo. Foi o Matheus Araújo. Ele jogou como, de fato, segundo volante, como jogou um bom tempo aí no Sport e no Bahia. Mas eu acho que ele pode ser poupado nesse jogo. Talvez seja um jogador preservado. Mas eu tenho dúvida, até porque, como o Ceará joga quarta e talvez se jogue daqui a 15 dias, ele deve pensar, pô, vamos com tudo, pô, vamos com tudo. Vai ter 15 dias para jogar o próximo jogo. Então pode ser que ele vá mesmo com o mesmo time que enfrentou o Fortaleza, não sabe? Exatamente.